quando precisamos decidir se continuaremos cego. Você sabe que todo ditado popular tem uma raiz de verdade. É ou não é, igreja? Hã? Você conhece um muito bem, que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Exatamente. O pior cego é aquele que não quer ver. Eu vou fazer essa analogia através de uma das passagens mais bonitas da Bíblia, tá? A história de Bartimeu, né? O cego na entrada de Jericó. E como ele foi curado, e como nós devemos ser curados também das cegueiras que muitas vezes se instalam na nossa vida e na nossa consciência. Por isso que eu disse a vocês, talvez hoje seja uma das manhãs desta série, onde nós seremos testados em muitos aspectos da nossa fé. O texto está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, e diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, o termo Bar significa filho de, por isso a Bíblia diz, um cego mendigo, filho de Timeu. Então Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você já teve que usar algo parecido um dia? Eu já. Muitas vezes até eu tive que dizer: Senhor, tem compaixão de mim. E o texto continua: E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Verso 50. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava e lhe perguntou: O que você quer que eu faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Que eu possa ver de novo. Eu já li tanto essas passagens. Essa daqui em específico, eu já me fiz essa pergunta. E se Jesus me perguntasse: o que você quer que eu te faça? Nossa. Eu ia dizer: Senhor, só uma coisa. Mas aqui a pergunta é singular. O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Bartimeu não estava apenas cego, ele estava posicionado à margem da sua história, à margem do caminho. Aquela situação dele o colocou ali. E às vezes nós não acordamos para essa realidade. Algumas coisas que nós nos recusamos a ver, algumas situações que nós não queremos enxergar, o que elas fazem conosco? Aquilo que fizeram com Bartimeu. Ele estava sentado à beira do caminho. E embora ele estivesse vivendo a sua condição e ele tinha certeza do que ele estava passando, na maioria das vezes nós não temos esta certeza, como muitas vezes, mesmo a tendo, continuamos ali. É por isso que muitas vezes nós somos abençoados de um lado e parece que sofridos de outro. Nós temos experiências boas com Deus de um lado e às vezes passamos por experiências tão devastadoras na nossa existência sem saber o propósito e o motivo disso. Há uma coisa interessante que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Nem toda cegueira é física. Existem cegueiras mais sutis, como a cegueira emocional, a cegueira espiritual e a cegueira existencial. E muitas vezes nós estamos vivendo isso sem nos apercebermos do processo. E isso faz de nós pessoas que poderiam viver melhor? Sim, mas nos recusamos a ver. Poderíamos nos relacionar dentro de casa, casamento, família, filhos, tudo de uma maneira melhor? Sim, mas nos recusamos a ver certas coisas que são óbvias, que estão diante de nós. Lá no Evangelho de Mateus, a Bíblia faz um alerta tão interessante. Ela diz que
se um cego guiar outro cego, ambos cairão aonde? No barranco. Se você não consegue ser direcionado pelo único que pode te mostrar o verdadeiro caminho, se você está se apoiando a sua existência, a sua vida, o que você faz na experiência humana, na sua própria experiência, é apenas um cego guiando outro cego. E essa verdade é tão interessante, porque nos leva a um entendimento muito simples. O problema não é apenas não ver certas coisas. O problema é não perceber que não vê. Eu vou me aprofundar mais nesse tema, tá? John Stott, ele escreveu um livro chamado A Cruz de Cristo. E nesse livro ele faz o seguinte comentário. O livro é esse, se você quiser ler, é uma excelente leitura. Hoje eu vou citar vários livros durante o culto que vocês têm pedido, indicações de livros. Pastor, de onde você tira tanta coisa? Essas são minhas leituras, tá? Ele disse que o maior problema do homem aqui no sentido de humanidade, homem e mulher, não é sua ignorância, mas sua recusa em reconhecer a verdade sobre si mesmo. Uma das coisas que eu aprendi rápido na minha existência com Cristo é melhor eu reconhecer as verdades sobre mim do que ter que passar anos da minha existência lutando contra mim mesmo e contra a vontade de Deus, tentando aprender uma coisa simples que eu podia ter reconhecido lá atrás. Então, para que eu vou encampar essa luta contra mim mesmo e contra Deus, se eu posso reconhecer as verdades sobre mim mesmo e dizer para mim mesmo, Marco Aurélio, você tem certas dificuldades, a sua existência, ela demonstra isso. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, cuidado com a sua vida em todos os sentidos. Bartimeu era cego, ele sabia que era cego. Muita gente não enxerga e não sabe que não está enxergando. Vamos orar? Vamos pedir a direção do Espírito Santo? Pai, obrigado por nos trazer aqui nesta manhã. Abre nossas mentes e corações para recebermos a sua palavra, para podermos perceber o que não estamos percebendo e para podermos tomar uma atitude naquilo que já percebemos, mas não fizemos nada. Deixamos a coisa como está, como se não estivéssemos vendo. Que nesta manhã teu Santo Espírito fale com cada um de nós aqui e possamos, ó Pai, sair daqui com um novo entendimento na construção de uma nova vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria colocar alguns pontos com vocês, fazendo essa analogia entre a história do cego Bartimeu e a nossa própria existência, muitas vezes com as nossas cegueiras, sejam elas humanas, emocionais, espirituais, em todos os sentidos. A primeira delas é esta daqui, que existem cegueiras que nos mantêm à beira do caminho. Sabe o que é estar à beira do caminho? É você olhar para a sua existência e ver um lado da sua vida que nunca prospera. Para algumas pessoas é o lado financeiro que nunca prospera. Para outras é a paz que essas pessoas querem que elas nunca alcançam. Para outras é o relacionamento que nunca funciona, ou quando funciona, funciona meio que forçando muito. Então tem sempre uma coisa que nos joga para onde? Para a beira do caminho. E aí nós nos tornamos pedintes de migalhas, de pequenas experiências, sendo que nós poderíamos viver e transbordar na abundância que só a palavra de Deus e o próprio Deus podem nos oferecer. É por isso que no texto de Marcos, a referência ao cego diz que quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, observe, numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, ele estava onde, igreja? Sentado à beira do caminho. Nada a ver com a música do Erasmo Carlos. Esse aqui estava sentado mesmo à beira do caminho. E estava assim uma vida. Passar uma vida com uma área da sua existência à beira do caminho é algo muito triste. Toda vez que você encontra aquela pessoa tem a mesma reclamação na mesma área. Ela está pedindo oração para a mesma coisa. Essa pessoa está tentando consertar a sua história no mesmo ponto.
E é tão interessante isso, porque esse detalhe reserva uma condição existencial muito forte. Tem hora que tem coisas que nos deixam parados, tem hora que tem coisas que nos paralisam, e essa condição, ela impede que eu e você possamos evoluir de alguma maneira. Na vida prática, isso se manifesta da seguinte maneira: quando a pessoa não evolui, não toma decisões, não muda padrões, vive repetindo o que, igreja? Ciclos. É sempre a mesma coisa. Vai ser sempre a mesma coisa. E eu lembro que na minha adolescência, na minha conversão, porque apesar de ter nascido e sido criado dentro de igreja, eu precisei me converter, viu, gente? Deus não tem netos, então eu precisava aceitar Jesus, e eu aceitei Jesus na minha adolescência, aos 14 anos. E aí eu permiti que o Espírito Santo moldasse a minha vida e o meu coração a partir daí. Por quê? Porque eu tinha que tomar decisões, eu precisei mudar padrões herdados, padrões adquiridos, que eu achava que eram normais, mas não eram. Porque se deixar, nós vamos olhando para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, para os processos que nós vivemos no dia a dia, e vamos achando coisas que nós não deveríamos achar como normais, nós vamos achando que é normal. E essa normalização do projeto, da vida, da história, da existência, é o que muitas vezes nos torna cegos. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, o texto diz que o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. E aí você fala, mas pastor, eu não sou uma pessoa ímpia, eu creio em Jesus, eu acredito e tenho fé nisso. Só que muitas vezes, mesmo crendo em Jesus, nós nos comportamos, os nossos pensamentos, a nossa história, a nossa vida se assemelha ao caminho dos ímpios. E nós vamos achando que está tudo bem, que está tudo certo, que é isso mesmo. E a cegueira, essa cegueira, ela acaba impedindo o nosso progresso. Tem um psicólogo cristão, eu já citei ele aqui outras vezes, Larry Crabb. Ele escreveu um livro chamado Conexão. E nesse livro, ele diz que grande parte do sofrimento humano vem da incapacidade, por favor, se puder, leia esse livro também, de enxergar a própria realidade interior. Olha que coisa interessante. Grande parte, eu vou me atrever aqui a mudar um pouco a fala de Larry Crabb, né? Se é que eu posso fazer isso. Grande parte do sofrimento humano vem da incapacidade de enxergar aquilo que Deus está tentando mostrar a eles, a nós. Deus está ali o tempo todo batendo na mesma tecla, e você ainda está se perguntando por quê? E Deus está dizendo, porque você continua repetindo o mesmo processo. Você faz isso em casa, você faz isso no trabalho, você faz isso até na sua vida espiritual, você está repetindo o mesmo processo. Então, muitos não mudam porque não enxergam isso. Não enxergam esse detalhe. E não enxergam muitas vezes porque não querem enxergar ou porque realmente não têm conhecimento. Negação de uma situação mantém a gente à beira do caminho. Consciência da situação diante de Deus é o início da transformação. É o início da transformação. Mas você veio aqui essa manhã e eu queria te dizer um pouco mais sobre isso. A segunda coisa que eu queria te mostrar é que existem cegueiras conscientes. Falei sobre isso aqui. Quando a pessoa vê, mas escolhe não ver. Gente, estava na cara, não estava? Estava na frente da gente que não ia dar certo. A gente sabia que a coisa não ia funcionar, mas nós insistimos. Colocamos até Deus no meio do processo. Não, Deus vai abençoar e vai resolver. E Deus lá de cima dizendo, eu não vou ser sócio seu nesse processo. E a gente vai tentando fazer com que a coisa funcione, porque nós escolhemos não ver. A gente escolheu não perceber. Eu acho tão honesto quando nós entramos num processo e dizemos assim, olha, eu sei que é difícil, que é desse jeito, que é assim, que é dessa forma, ou que você é dessa maneira, mas eu estou com disposição de encarar isto. É muito mais sincero e honesto pensar dessa forma do que você ficar, eu acho que vai melhorar, não, Deus vai abençoar, não, eu acho que uma hora muda, eu acho que uma hora a coisa se resolve. Esse eu acho é uma escolha de não ver.
é uma escolha de não ver. Por quê? Existe um tipo de cegueira mais grave do que a ignorância. É a cegueira de quem sabe, mas evita o quê, igreja? Encarar o processo. Só que assim, uma hora, vai bater na tua porta? Vai bater na tua porta. Daí o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. E esse tipo de cegueira é extremamente comum nos dias de hoje. Por quê? A pessoa sabe que precisa mudar. A pessoa sabe onde está errando. A pessoa sabe o que está destruindo sua vida. Sabe até o que Deus já mostrou sobre o assunto. Mas decide o quê? Adiar, não resolver, minimizar, justificar, ignorar. E Jesus confrontou exatamente isso. Jesus confrontou exatamente isso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus diz o seguinte: o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ele faz uma referência a ele mesmo. João está fazendo uma referência a Jesus e Jesus uma referência a ele mesmo. Eu sou a luz do mundo. A luz veio ao mundo, mas as pessoas escolheram as trevas. Foi uma coisa consciente. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. É porque se Deus for olhar para mim e o filtro desse olhar de Deus for a luz de Jesus, eu creio, depois de uma vida na igreja, pregando o Evangelho, ainda tem muita coisa que Deus precisa trabalhar na minha existência. Porque, embora eu esteja na luz, ainda tem muito que ser feito. É muito fácil a gente se desviar da luz para as trevas. Às vezes a luz parece não ser uma coisa tão atraente, deveria ser, mas parece que não é. E tem hora que lá nas trevas há um colorido todo especial, há um barulho interessante, há vozes mais chamativas. E aí a gente entende que esse texto aqui, ele revela que o ser humano muitas vezes, prefere não ver para não ser exigido nas mudanças que precisa fazer na sua própria história. Essa é a grande seriedade. O que essa pessoa faz? Ela evita conversas profundas, foge de confrontos necessários, muda de assunto quando tocada na verdade, se irrita quando é confrontada, normaliza comportamentos errados. Quando a pessoa está fugindo, está vivendo essa cegueira, onde vê, mas faz de conta que não vê, ela tem todos esses tipos de reação. É interessante, deixa eu até falar uma coisa sobre esse livro aqui. Esse livro é uma obra-prima, limites, quando dizer sim, quando dizer não. É um dos melhores livros que eu já li, para quem é pai, mãe, marido, esposa, vovó. Esse livro é extraordinário. Para quem quer construir um bom relacionamento, para quem quer ser feliz até nos negócios, esse livro é maravilhoso. Então o que nós vemos? Que a cegueira mais perigosa é essa, porque quando você não quer ver, essa cegueira mantém você preso, impede o seu arrependimento e bloqueia a sua transformação. Mas vamos em frente, bora lá. Saiba que existem cegueiras que são mantidas por pressões externas e internas. Você já ouviu falar sobre o termo fazer vista grossa? Grossa com alguma coisa? Você viu o negócio aí e falou, não vou mexer nisso não. Você viu outra coisa e falou, é melhor deixar quieto. Você falou, não, vou fazer de conta que não estou vendo, eu fiz vista grossa. Às vezes as pessoas elas não querem entender. Havia uma multidão, essa multidão caminhava ao lado de Jesus, estavam ali glorificando o nome de Jesus. Eu imagino que naquela multidão haviam muitos problemas, muitas dificuldades, muitas pessoas que poderiam estar ali clamando para Jesus, tem compaixão de mim, mas a multidão só seguia. Quem resolveu dar o grito foi Bartimeu. Quem resolveu realmente chamar a atenção de Jesus foi Bartimeu. Então, quando ele tenta, quando ele demonstra que ele quer uma mudança, aí vem a pressão para que ele se cale. Toda vez
que você quiser uma mudança positiva na sua vida, positiva, você vai perceber uma pressão para que você não tome essa decisão. Que é complicado, que não é bem assim, que não precisa ser desse jeito. Quando Bartimeu tenta, diz o texto bíblico, que muitos o repreendiam para que se calasse. Para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque eu sou crente. Talvez seja a palavra mais forte da sua existência humana. Porque eu sou crente, eu me posiciono. Porque eu sou crente, meu coração é aberto para ajudar, colaborar, para falar a palavra. Porque eu sou crente, certos lugares, caminhos não me servem. Não me servem. E eu sei que quando a gente toma essa decisão de realmente abrir o coração e dizer, eu sou, muitos podem repreender você. Muitos. A multidão tentou silenciar Bartimeu, mas não conseguiu. Então eu diria que nós sofremos dois tipos de pressões. As externas, ou externamente, pressões, críticas, julgamentos, rejeições, vozes contrárias. A gente escuta um monte de coisa. E tem também as pressões internas. Internamente nós sentimos medos, inseguranças, vergonha, culpas. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É fácil olhar para mim e saber que eu estou, ou que eu carrego uma fé. Eu já contei algumas experiências para vocês aqui, que às vezes eu vou para a praia e as pessoas, não porque eu estou usando um bermudão pastoral ou um camisetão, não, mas porque a pessoa observa e fala, você é crente? Nossa, eu tenho a maior alegria de dizer, sou. É tão bom quando você é reconhecido, não pelo seu traje necessariamente, mas pela forma como você se posiciona. E as pessoas já vieram perguntar para mim, em ambientes onde eu era desconhecido, você é crente, né? Eu fico muito feliz, falo, não só sou crente, como sou pastor. Aliás, eu não deveria complementar a minha resposta, porque sempre vem então eu queria contar um negócio, sempre vem acompanhado de alguma coisa nesse sentido. Mas isso é o resultado da luz. Esse é o resultado da luz. Então, às vezes a gente sofre muitas pressões, externas e internas. E muitas vezes essas pressões fazem a gente fazer essa vista grossa sobre muitas coisas e até sobre coisas relacionadas a nós mesmos. Então, essa cegueira, ela não é apenas física, ela é mental, ela é espiritual. Ela é espiritual. Dallas Willard, ele, no seu livro A Renovação do Coração, ele afirma, a transformação da vida começa pela transformação da mente. E a mente é o principal campo de batalha espiritual. Dallas Willard foi o primeiro a fazer isso. A falar isso. Mas quem fez mesmo sucesso no Brasil com esse conceito, quem foi? Quem se lembra? O campo de batalha da mente, Joyce Meyer. Foi Joyce Meyer que ficou conhecida com esse conceito, mas quem falou primeiro sobre esse conceito, Romanos 12, foi exatamente Dallas Willard. E Bartimeu, ele mostra que isso é verdade, porque ele não se cala, ele não se silencia, ele intensifica. Quanto mais tentam dizer para ele que ele não pode, mais alto ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso mostra que transformação exige perseverança, enfrentamento e decisão contra pressões. Porque você ser conhecido como crente ou como cristão em qualquer ambiente implica em quê, igreja? Em ser visto, é ou não é? As pessoas estão observando o que você faz, o que você fala, o jeito que você conversa, as palavras que você usa. E tem gente que prefere não viver isso. Então eu vou ficar calado, não deixa ninguém descobrir que eu sou cristão. Eu sou o agente secreto de Deus aqui no meu trabalho. Ninguém pode saber desse processo. Para que ninguém me observe. Mas aí você está fazendo vista grossa para uma coisa que poderia mudar não só a sua vida, mas a vida das pessoas próximas a você. Outro ponto importante é que reconhecer as próprias cegueiras é o início da transformação.
O que você precisa reconhecer hoje aqui? Bartimeu, ele não só não negou sua condição, ele gritou. Ele gritou. E a gente precisa reconhecer, porque senão a transformação não vai acontecer. Eu estou fingindo que não estou vendo, mas existe esse problema na minha existência, e eu preciso me curar disso, eu preciso me tratar disso. Lá no Evangelho de Marcos, Bartimeu faz exatamente isso, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E esse grito é um grito diferente. Para dar esse grito, ele exige humildade, consciência e quebrantamento. Senão, você vai bater no peito e dizer: quer saber, eu tenho razão também, todo mundo faz, a vida é assim mesmo, Deus entende. Só que não, só que não. Há uma passagem bíblica onde Jesus encontra um outro cego. Lá em João 9, um cego de nascença é trazido até Jesus, e Jesus tem uma das atitudes mais desconcertantes da Bíblia. Quando o cego chega perto dele, ele faz o seguinte: ele cospe no chão, faz uma lama, uma babinha, com aquela terra e o cuspe, e passa nos olhos do cego. Quando ele passa nos olhos do cego, ele diz: agora vai até o tanque de Siloé e lava os seus olhos. E aí o cego foi e obedeceu e voltou enxergando. E aí quando ele volta enxergando, todo mundo duvida. Oh, me diz uma coisa, no dia que você falou que era crente, ou quando você fala que é crente, as pessoas falam assim: aham, eu sabia, porque eu percebi, ou elas dizem: não, você? Hã? Qual é a reação das pessoas? Ou então quando você diz: eu aceitei Jesus, as pessoas falam: não, você não vai conseguir. E todo mundo começa a duvidar que aquele homem realmente tinha sido cego, e chamam os pais dele, e os pais dele dizem: sim, ele era cego desde nascença. E aí chamam o cego de novo e dizem para ele assim: olha, dá glória a Deus, porque esse Jesus é um pecador. E aí o cego dá uma resposta extremamente importante. Quando os fariseus chamam ele e diz: nós sabemos que esse homem, uma referência a Jesus, é pecador, ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora... Pois é. Você consegue dizer isso? Eu era cego, cega, e agora eu vejo. Eu vejo onde eu tenho errado, eu vejo o que eu preciso mudar, eu vejo as minhas limitações, eu vejo o que precisa realmente ser transformado ainda na minha vida, eu vejo tudo pelo qual eu ainda preciso lutar, reconquistar, refazer, reorganizar na minha existência humana. A partir disso, a gente precisa aprender uma coisa muito importante. No livro Culpa e Graça, de Paul Tournier, ele diz que a cura começa quando a pessoa tem coragem de encarar a verdade sobre si mesma. A cura só começa quando você diz: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Enquanto você não encarar essa verdade a respeito de você, as coisas não mudam. Elas não mudam. Mas não é só isso. Aliás, esse daqui é outro livro que eu super indico, viu? Culpa e Graça. Maravilhoso. Paul Tournier. Jesus não apenas nos cura de nossas cegueiras, Ele reposiciona nossa vida. Enquanto eu tentava seguir os exemplos errados, Deus me reposicionou para seguir os exemplos corretos. Enquanto eu tentava ouvir as vozes erradas, Deus me reposicionou para ouvir a voz certa. E olha que interessante, Marcos 10. Atirando a capa, diz o texto, para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Eu fiquei pensando nessa cena, é uma multidão, Jesus o chama,
Os discípulos comunicam que Jesus quer falar com ele. Ele joga a capa para o alto e sai correndo para onde? Ele é cego. Eu imagino que ele foi meio que procurando e Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Talvez você pense, Jesus é óbvio. Mas Jesus pergunta porque Ele sempre deseja ouvir de nós uma resposta, mesmo que seja óbvia. E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Que eu possa ser honesto de novo, limpo de novo. Que eu possa ter o meu coração curado de novo. Eu não sei qual é o pedido que você vai fazer. Que eu possa viver tempos de paz de novo. Que eu possa restaurar a minha capacidade de amar de novo. Que eu possa acreditar em mim mesmo de novo. Que eu possa acreditar nas pessoas. Tem muita gente boa nesse mundo, de novo. Mas não sei. A pergunta é: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, obviamente. Ele disse: mestre, que eu possa ver de novo. E há um aprendizado aqui. Soren Kierkegaard diz o seguinte: a verdade só se torna real quando ela é vivida. Se você diz, eu vou mudar e nada acontece, não é verdade. Se você diz, eu vou fazer diferente e nada acontece, não é verdade. Se você diz, daqui para frente a minha vida será de outro jeito e nada é feito, isso não é verdade. Você declarou uma inverdade. Ela só é verdade quando ela passa a ser vivida. Quando ela passa a ser vivida. E nesse contexto, olha que importante, a gente olha ainda para o texto de Marcos capítulo 10. Então Jesus lhe disse, vá. Aqui outra coisa extremamente interessante nessa parte da leitura bíblica. Toda vez que eu leio esse texto, vem os mesmos pensamentos. Vá, a sua fé salvou você. O que Jesus diz para o cego? Vá. É ou não é? E ele foi? Não. Não, porque ele não é bobo. E imediatamente passou a ver, e ele foi para onde? Foi seguindo Jesus estrada fora. Eu acho interessante, a maioria das pessoas para quem Jesus disse, vá, acabaram ficando. Talvez a ideia do cego é, agora que eu enxergo, eu acho que eu preciso ficar perto de Jesus para poder aprender mais, entender mais e fazer mais. Fazer mais. Talvez a ideia não é ir, é ficar. É ficar. Nem toda cegueira é falta de visão. Às vezes é só falta de ter uma noção certa do que Deus tem para você, espera de você, na sua existência humana. A pergunta final não é, hoje, nesse culto, você quer mudar, então? Quer parar de ser essa pessoa que tem pontos cegos na sua própria existência? Talvez essa não seja a pergunta. Essa é a pergunta certa. Você está disposto a enxergar aquilo que você tem evitado ver? Esta é a pergunta certa. Você está com essa disposição hoje? De olhar para você, não é para os outros não, que é a nossa tendência mais comum. Nós olhamos as falhas, os erros, as dificuldades dos outros. Mas o texto nos convida a olhar para nós mesmos. E você se perguntar, eu estou disposto hoje a enxergar aquilo que eu tenho me recusado a ver, faz tempo. Você até já recebeu um pseudônimo, né? Fulana a nervosa, Beltrano o impaciente, né? Você já recebeu até um pseudônimo sobre você. Mas, nesta manhã, nós queremos ver. Eu quero ver. Você também. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que tire a venda dos nossos olhos. Se você nasceu na igreja, você já ouviu essa frase que eu disse aqui muitas vezes. Talvez você nunca tenha pensado nela com profundidade. Mas eu que fui criado na igreja, muitas vezes eu vi pessoas orando e dizendo assim, Senhor, tira a venda dos nossos olhos. É uma metáfora a respeito de, Senhor, mostra o que nós não estamos
enxergando, vendo. E hoje, a oração será essa: tira a venda dos nossos olhos a respeito de nós mesmos e, consequentemente, a respeito do que está em volta de nós. Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã e por todas as palavras que o Teu Santo Espírito nos trouxe, que mexeram com a nossa existência, confirmaram muita coisa na nossa vida e nos mostraram aquilo que nós já sabíamos, mas nos recusávamos a ver. Obrigado por falar conosco, obrigado por nos transformar através da Tua palavra, através de uma consciência daquilo que precisa ser mudado em nós. Fica conosco, que nós possamos sair daqui livres de toda e qualquer cegueira na nossa existência humana, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.